pessoal, eu sou Arthur Spirandelli e esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. Se você estiver chegando pela primeira vez, seja no nosso canal no YouTube ou na plataforma de podcast que você está nos ouvindo, seja muito bem-vindo e o intuito deste programa é contar para você os principais assuntos que foram notícia nessa última semana, nessa semana que se encerra agora. A gente fala aqui dos principais indicadores que foram divulgados, das falas de pessoas importantes para o cenário macroeconômico, de tudo que está mexendo no cenário político, enfim, todas as decisões que estão no radar. E a gente aproveita para falar também do que esperar, o que vem pela frente, como vai ser essa próxima semana. A gente vai falar sobre essa semana aqui, que já marca quase o final do mês de agosto, caminhando para o final do mês de agosto. Foi essa semana do dia 15 até agora no dia 21, e uma semana que o nosso índice Bovespa perdeu força. A gente vinha de altas consecutivas, o índice saindo lá dos 97 mil pontos e caminhando ali para os 113 mil, e nessa última semana o índice Bovespa recuou 1,1%, voltou para os 111.496 pontos. Com isso, no ano, o índice ainda sobe 6,4%. O dólar voltou a subir nesta semana e fechou em alta de 1,9% e subiu para R$ 5,17. Esse dólar que ficou ali na casa dos 4,70 no melhor momento do ano, esticou bastante até 5,50 recentemente, voltou para a casa dos 5,10 e agora nesses 5,17. Porém, no ano, a moeda americana ainda cai 7,3% frente ao real. Olhando para a curva de juros, essa curva que encerrou a semana em alta, com destaque para os vértices ali do miolo da curva, os vértices que a gente chama ali da parte intermediária da curva, que subiram mais de 30 pontos base. De qualquer forma, as taxas permanecem distantes dos patamares que a gente viu no fim de julho, quando a curva tinha estressado bastante. Já na curva de juro real, aquela que a gente avalia através dos títulos públicos atrelados à inflação, as revisões para baixo nas projeções de inflação no ano contribuíram para a alta de juros nos vencimentos mais curtos, mas com títulos longos próximos do fechamento da semana anterior. E quando a gente olha para as bolsas lá de fora, elas continuam sob a atenção do mercado, continuam aqui em alerta e voltaram a recuar nessa última semana. O S&P 500 cai aproximadamente 11% no ano e o Nasdaq cai aproximadamente 19% no ano. Começando o nosso giro de notícias, e começando pelos Estados Unidos mais especificamente, no fim dessa semana, as declarações de membros do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, de que será feito o necessário para baixar a inflação para a meta de 2%, acionaram uma aversão ao risco global com baixa dos índices acionários e alta do dólar, fortalecimento da moeda americana. O presidente do Fed de St. Louis, do distrito de St. Louis, o James Bullard, disse que está inclinado a apoiar um terceiro aumento consecutivo de 0,75 ponto percentual por lá, agora nessa reunião de setembro, para reduzir o avanço dos preços mais rapidamente. O mercado agora volta as suas atenções para o simpósio anual de Jackson Hole, onde se encontram diversas figuras importantes para a política monetária dos Estados Unidos, e ele ocorre nessa próxima semana. Durante essa última semana, nós tivemos algumas divulgações de indicadores lá nos Estados Unidos chamando bastante atenção. Em primeiro lugar, a gente teve as vendas de moradias existentes que caíram 5,9% em julho, pelo sexto mês consecutivo e para a nova mínima dos últimos 2 anos. O mercado entendeu o resultado como uma indicação do rápido declínio do mercado imobiliário lá nos Estados Unidos. Na sequência, foram divulgados os dados de pedidos de auxílio-desemprego, que a gente fala através daquele relatório de Jobless Claims, que sai toda quinta-feira. E neste caso, os números também vieram menores do que esperado, mas a expectativa é de um mercado de trabalho forte, com boa absorção de vagas. A gente teve também a divulgação da ata da última reunião do Comitê Aberto de Mercado lá dos Estados Unidos, do FONC, e nessa última reunião que aconteceu lá em 27 de julho, o relatório trouxe um teor levemente mais dovish. Quando a gente fala aqui de dovish, a gente está falando de afrouxamento monetário, de uma política mais leve em relação a aperto monetário,
E essa última ata do FONC, da reunião do FONC, teve um teor levemente mais dovish, segundo o time macroestratégia do BTG Pactual, do que as falas recentes dos membros do Fed. Isso aconteceu lá há um mês. Porém, a reunião ocorreu antes da surpresa altista dos dados de inflação, na verdade, baixista de inflação através do CPI e altista dos dados de emprego através do payroll, e por isso que a gente tem visto falas mais duras depois disso. Sobre a alta de juros, os membros do Fed, na verdade do FONC aqui, né, já começaram a apontar que será necessário reduzir o ritmo de alta de juros em algum momento e que a taxa de juros deve permanecer elevada por mais tempo para, de fato, conseguir impactar o mercado como se espera. Levando para o velho continente, na zona do euro, a inflação ao consumidor medida através do CPI subiu 8,9% em julho, na comparação anual. Em junho, isso tinha sido 8,6% e foi em linha com o esperado pelo mercado. O PIB de lá cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro trimestre e teve alta de 3,9% na comparação anual. O membro do Conselho de Administração do BCE, o Martins Kazaks, disse que os aumentos das taxas continuarão por lá. E na Alemanha, os índices de preço ao produtor PPI saltou 37,2% em julho em base anual, bem acima do projetado pelo mercado, que era de uma alta de 31,5%. Foram divulgadas também as vendas no varejo em julho do Reino Unido, que cresceram 0,3% contra junho, melhor do que esperado pelo mercado, que aguardava uma queda de 0,2%. Trazendo aqui para o Brasil, saindo lá do radar internacional e vindo aqui para o doméstico, no evento Macro Day que aconteceu, organizado pelo BTG nessa última semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse, entre outros pontos, que ainda há um cenário global pressionado na inflação de energia, mas que o Brasil está arrefecendo e que um novo governo precisa olhar o cenário social e a dívida. O Campos Neto também afirmou que o fluxo de ingresso no Brasil tende a se intensificar. Olhando para os indicadores macroeconômicos que foram divulgados nessa última semana, a gente teve o IGPM, é uma medida de inflação, popularmente conhecida como a inflação dos aluguéis, que ficou em 0,57% em agosto. Já a inflação medida pelo IGP-10 caiu 0,69% em agosto na comparação mensal, após uma alta de 0,6% no período anterior. Olhando para a atividade, o IBCBR, que é uma prévia mensal do PIB, uma proxy do PIB, subiu 0,69% em junho ante maio. Na comparação com junho de 2021, essa alta foi de 3,09%, e em 12 meses o IBCBR teve alta de 2,18%. Os dados foram divulgados lá no início da semana pelo Banco Central. A gente ainda está falando de junho aqui para o IBCBR, a gente ainda não entrou nos dados de julho. Na agenda eleitoral, que fica cada vez mais no radar com as eleições aqui há menos de 2 meses, o registro de candidatos terminou na segunda e a campanha começou oficialmente na terça-feira, com propaganda na mídia impressa e internet, além de caminhadas e outros atos. O horário eleitoral no rádio e na TV começa no dia 26. A gente teve também a divulgação do Boletim Focus, aquele relatório que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e consolida as opiniões dos principais economistas e especialistas aqui no Brasil para os indicadores macroeconômicos aqui para frente. Nessa última segunda-feira, a gente teve esse relatório trazendo uma expectativa maior, novamente, de inflação para o ano que vem. A inflação para este ano vem sendo revisada para baixo, com esse arrefecimento causado pelas medidas sociais, pelas medidas políticas e também pelo recuo da energia e do combustível, mas para o ano que vem, que é de fato o ano que importa a partir de agora, visto que nós não conseguiremos entregar a meta neste ano, a inflação segue avançando. De outro lado, a expectativa de atividade, né, através do PIB, também vem sendo revisada para cima. No radar corporativo aqui, a Petrobras elegeu em assembleia o conselho de administração, o novo conselho de administração da companhia, com o Gileno Barreto como presidente, segundo notícias divulgadas na imprensa.
E a Petrobras também foi notícia nessa última semana, lá no início da semana, com o anúncio da redução do preço médio da gasolina para as distribuidoras em 4,85%. O valor passou de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de 18 centavos por litro. Segundo a companhia, em comunicado, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio de seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais da taxa de câmbio. E, por fim, a B3 divulgou a segunda prévia para a carteira do Ibovespa de setembro a dezembro, com a entrada da Arezzo, da São Martinho e da Raízen, mas tivemos a saída da JHSF. Terminada essa volta ao mundo, agora que a gente já está atualizado sobre tudo o que aconteceu, para essa próxima semana é importante a gente ter algumas coisas no radar. Olhando para o internacional lá fora, o destaque será o deflator de consumo pessoal, o PCI ou PCE, referente a julho nos Estados Unidos. Essa que é a medida de inflação preferida pelo Fed, é a inflação que o Fed tenta buscar. E, além disso, a gente tem também a prévia de agosto do índice de gerentes de compras, conhecido como PMIs, de países desenvolvidos. Aqui no Brasil, os destaques serão a divulgação da prévia da inflação, IPCA 15, aquela inflação de meio de mês, agora de agosto, e a criação de vagas de emprego através do CAGED de julho, dados do setor externo também de julho serão divulgados. Continuam as discussões relacionadas à lei orçamentária anual no Congresso também. E você não precisa esperar o próximo domingo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mercado financeiro, local e global. Nós estamos, a Aquaversa está presente em todas as redes sociais, todos os dias, no formato e no momento que você preferir. A gente está no Instagram e no Telegram fazendo um trabalho muito consistente, muito frequente, divulgando durante o dia, em várias ocasiões, o que vem acontecendo, os indicadores, enfim, todas as falas importantes. A gente também está no YouTube com um formato educativo e muitas playlists que podem te ajudar a entender mais sobre investimentos e aprender a investir melhor. Estamos em todas as plataformas e agregadores de podcast para você nos ouvir por onde e quando você quiser. A gente está no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, contando mais sobre a nossa empresa e também no TikTok, com uma versão um pouco mais descontraída sobre os nossos bastidores. Você é nosso convidado para nos acompanhar em todas essas redes, interagir, deixar suas dúvidas, seus comentários. E não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos e familiares que possam também conhecer um pouco mais o mercado e se atualizar com tudo que vem acontecendo. Amanhã de manhã, a gente divulga no comecinho do dia o nosso Manhã no Mercado, com tudo que vem pela frente para segunda-feira, e no finalzinho do dia a gente divulga o Tocando o Sino com um consolidado das informações mais importantes do pregão, e a gente continua nessa toada por toda a semana. Combinado? A gente se vê em breve. Tchau, tchau.